Boa noite, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos juntos mais uma vez, seja muito bem-vindo você à Escola de Formação Permanente São João 23, aqui nesta reitoria de São Miguel Arcanjo, na cidade de Arco Verde, diocese de Pesqueira, a nossa escola que já funciona há quase 3 anos, sempre prestando esse serviço de formação aos nossos leigos e leigas acerca da doutrina da igreja, do catecismo, acerca do evangelho, da palavra de Deus, da liturgia, enfim, dos conteúdos pertinentes à nossa igreja católica. Nós estamos saudando a você que está conosco, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, desde já se identificando conosco e trazendo para nós a sua identificação para esta aula. Quero saudar a você que está lá no Pará, lá em cima, né? O pessoal está acompanhando a gente lá no estado do Pará, o pessoal no estado de São Paulo também, o pessoal no estado do Rio Grande do Norte, está conosco também o pessoal da Bahia. Temos várias pessoas em vários estados nos acompanhando. E se você, por acaso, está em outro estado que não citei aqui agora, pode citar aí no seu Facebook ou no seu YouTube, faça seu comentário, que a gente vai registrando essas presenças de vocês na nossa escola de formação, com os nossos alunos que aqui estão conosco na escola em Arco Verde estudando, e também os demais que estão conosco pela internet em vários lugares, em várias dioceses. Vamos então iniciar nosso encontro, como sempre fazemos. Nós vamos iniciar invocando a presença de Deus, trazendo sobre nós a presença do Espírito de Deus que nos acompanhe, que nos ilumine, que nos auxilie nessas horas de estudos que vamos passar aqui, refletindo sobre a riqueza do Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar o nosso encontro de hoje mandando uma saudação muito especial aos nossos catequistas da Arquidiocese de Olinda e Recife, várias paróquias de Recife que nos acompanham ao longo dessas aulas do Catecismo. Saudamos então a todos os irmãos e irmãs da Arquidiocese de Olinda e Recife, da Diocese de Caruaru, também conosco, e da Diocese de Garanhuns, conosco. Então veja, nós hoje vamos para mais uma aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando a partir desse texto aqui, não é? Muitos catequistas e muitas pessoas têm esse texto em sua casa. Quem não o tem, tem disponível na internet em PDF esse texto, se você quer tê-lo, para ir acompanhando a nossa leitura e o nosso comentário. Nós terminamos o capítulo 1º desta sessão da Profissão de Fé, na última aula de segunda-feira. E hoje nós continuamos a estudar o capítulo 2º agora. Entramos no estudo do capítulo 2º, Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Aqui nós vamos precisar pontuar algumas coisas a respeito de Jesus como Messias, Jesus como Filho de Deus, e o papel, a importância e a necessidade de compreender de fato essa centralidade da pessoa de Jesus na história da humanidade, na história da salvação do nosso povo. Então, olha, nós chegamos aqui a um ponto muito importante do credo, que é a profissão de fé na pessoa de Jesus. É bonito esse ponto 422, porque ele parte de uma afirmação, a partir da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, para dizer da riqueza e ao mesmo tempo da humanidade de Jesus no mundo.
A aula de hoje é praticamente centrada na cristologia. A cristologia é o estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo nas suas diversas dimensões e nos seus diversos alcances, do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da Sagrada Escritura, do ponto de vista da própria doutrina da Igreja Católica. Então, a primeira coisa que o Catecismo afirma neste ponto 422 é exatamente que Jesus nasceu de uma mulher. Nós já vimos que a vinda de Jesus para o mundo, ela foi antecipada, ou aliás, ela foi prefigurada, ela foi anunciada no Antigo Testamento de várias formas. E o Antigo Testamento, o que está escrito no Antigo Testamento, vem para confirmar ou prefigurar exatamente a presença de Jesus no nosso meio. Assim sendo, a partir dos profetas, e muito antes disso, dos livros históricos, sapienciais, o próprio Pentateuco em si, a escrita ou a escritura no Antigo Testamento vem como uma prefiguração para anunciar por etapas, como a gente já viu no próprio Catecismo em aulas passadas, por etapas, esta vinda do Messias. Só que São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele tem uma palavra que é fundamental para a gente entender isso aí. Quando chegou a plenitude dos tempos. O que vem a ser especificamente isto do ponto de vista bíblico? Quando Deus achou que era a hora. Porque o Messias foi anunciado durante muitos anos, muito tempo. Basta ver o profeta Isaías, por exemplo, que quase 700 anos antes de Jesus já anunciava que uma virgem iria conceber e daria à luz a um filho, sendo ele chamado de Emanuel, Deus conosco. Então foi toda uma etapa dividida em vários momentos que foram marcando e preparando a vinda de Jesus, até chegar a João Batista, que vai ao deserto como uma voz que clama no deserto e anuncia ao Senhor a sua vinda. Aquele que virá depois de mim, diz São João, eu não sou digno sequer de desatar as correias de suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Então foi toda uma caminhada para se chegar a essa plenitude dos tempos, como fala São Paulo aos Gálatas. Deus enviou seu Filho. Este mundo estava escuro, Deus mandou a sua luz, essa luz era seu Filho e o seu Filho era Jesus. Dentro dessa perspectiva de que Deus enviou seu Filho, a pergunta é, enviou de onde? De onde Jesus veio? A gente afirma no credo niceno-constantinopolitano que Jesus não foi criado, ele foi gerado. Não criado. É assim que a gente afirma no credo niceno. Se ele foi gerado, não criado, a pré-existência de Jesus ou a existência de Jesus se dava no seio da Santíssima Trindade. Quando Deus achou que era o tempo, enviou seu Filho, que se encarnou, e aí vem todo o mistério e a riqueza deste parágrafo, deste capítulo no Catecismo, é a encarnação. Se Jesus tivesse vindo aqui apenas em forma de uma nuvem, de um espírito, de um vento, de qualquer coisa, teria outra conotação. Mas Jesus veio na qualidade de um ser humano. O Verbo, palavra de Deus, anunciada ao longo de muito tempo, se fez carne. Mais do que se fazer carne, habitou entre nós. Essa é a riqueza desse capítulo, desse número 422, quando começa exatamente a falar que Jesus é o Filho único de Deus. E pega um texto de São Gregório, especificamente, São Leão Magno, aqui está no Catecismo,
de São Leão Magno, e vai dizer algo muito bonito. Pegue comigo, por favor, a leitura do número 423, que vai dizer assim: nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, em Nazaré da Galileia, lá em cima, nascido judeu, de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus, feito homem, vindo de Deus, descido do céu, que veio na carne. Pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do Pai, do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. O texto vem nos falar exatamente desta humanidade de Jesus. Veja que ele situa Jesus no contexto histórico, temporal. Onde foi que nasceu? Sob o governo de quem? Quem imperava na época? Ou seja, é uma encarnação totalmente humana e totalmente temporal. Daí que a encarnação do Verbo não é uma questão apenas de um evento que a gente todo ano celebra do Natal, e que lindo que é, e Jesus nasceu, e Maria é a mãe, e José é o pai, e enfim, tem lá o Noite Feliz e a estrela. Não é só isso. Não se trata de um nascimento qualquer, como o filho de Dona Josefa, que nasceu ali na maternidade ou no hospital e todo mundo viu e trouxe para casa. Não se trata somente disso. Nós estamos falando de uma encarnação. Que, aliás, somente em Jesus aconteceu isso de modo concreto. A palavra se fez carne. E esse é o grande mistério de Deus. Como um Deus tão grande quis ficar no meio de nós. E na condição humana. Jesus podia ter vindo na condição de super-herói. De alguém muito poderoso que vinha para resolver todos os problemas. Que vinha para ajustar as coisas. Mas não veio. Mas não foi assim que veio. Veio como um de nós. Diz São Paulo, em tudo igual a nós, menos o pecado. Então esse capítulo 2 aqui, ele vai trazer a centralidade do catecismo na dinâmica da profissão de fé, que é o creio. Continua o texto dizendo: movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos sobre Jesus o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi sobre a rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu a igreja. Então veja, permita-me falar com você aqui mais de perto agora. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Dentre os títulos que Jesus pode ter na Sagrada Escritura, isso é muito importante para a gente poder compreender à luz do ensinamento da igreja. Dentre os títulos que Jesus pode ter na Sagrada Escritura, o mais importante de todos eles é este: Jesus é o Filho de Deus. Por que que isso é importante? Porque traz a identidade de Deus dentro da própria profissão de fé. Tanto é que a igreja diz: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Nas orações da igreja sempre termina assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Não se fala nem que, em primeiro lugar, é filho de Maria, o que seria compreensível, porque Maria deu à luz a Jesus. Quem é a mãe dele? A Virgem Maria. Mas, antes disso, exatamente por ter a cara do Pai, vamos dizer assim, a consubstancialidade do Pai, é assim que a gente professa no credo niceno: gerado, não criado, consubstancial ao Pai, a mesma substância. De fato, ele é Filho de Deus. Se eu sou consubstancial ao meu Pai,
eu tenho muita coisa dele, muitas características dele. Jesus é consubstancial, tem praticamente, numa palavra mais simples, ele é Deus vivo no meio de nós. Preste atenção nisso, sabe por que é importante isto? Porque na igreja, muitas vezes, dão muitos títulos a Jesus que não são o título de fato que deve ser dado. Deus é 10, Jesus é meu herói, é meu ídolo, Jesus é isso, muita coisa desnecessária, esquecendo-se daquilo que é essencial. Ele é o Filho de Deus. Tanto é que São Pedro, quando Jesus, está no Evangelho de São Marcos, São Mateus também, faz uma espécie de pesquisa para saber quem é ele, o que o povo está dizendo de mim por aí. Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros ainda que o Senhor é um dos profetas. São Pedro, Jesus olha para todos e diz: quem vocês dizem o que eu sou? São Pedro vai abrir a boca e vai dizer exatamente isso: o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus vai elogiar essa resposta, dizendo que não foi nem a carne nem o sangue que revelaram isso, mas o Pai que revelou. E por isso entrega a igreja a Pedro. Porque você foi capaz, como primeiro, de professar a fé, daí a importância do Papa na igreja, não é? O Papa é importante na igreja, em primeiro lugar, não é por ser uma autoridade da igreja, o chefe, como alguém costuma dizer, o Papa é o chefe da igreja. Não é por isso que o Papa é importante da igreja. Em primeiro lugar, o Papa é importante porque é o primeiro que professou a fé. E ainda hoje, deve ser o primeiro que professa a fé. Foi São Pedro que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus confirma isso, Jesus confirma essa afirmação de São Pedro, não é? Ratificando tudo isso, dizendo: olha, você é feliz, porque você disse isso, não foi por um homem, por uma mulher, pela carne, pelo sangue, foi o Espírito de Deus, o próprio Pai que revelou você. Por isso a igreja traz essa passagem tão bonita a partir do prólogo de São João. Nós vimos a sua glória, né? E é preciso que essa notícia, que este evento Cristo, assim chamado da teologia, este nascimento, esta encarnação, essa vinda de Deus para o mundo, não poderia ficar como uma notícia qualquer. Hoje, coisas muito menores são noticiadas bombasticamente. Você imagine a vinda de Deus para o mundo. Alguém teria que dar essa notícia para o mundo. Alguém teria que espalhar isso para o mundo. Quem? A igreja. Aí entra o critério básico de anúncio de Jesus numa palavra que a igreja tem chamada evangelização, que é diferente de qualquer outra atividade. A igreja vive para evangelizar, que significa exatamente anunciar Jesus. Agora, claro, vamos devagar para a gente poder entender algumas coisas aqui nesse entremeio de situações, não é? A razão de ser da igreja é evangelizar, é anunciar, é dar uma boa notícia. Por isso o catecismo, no ponto 425, vai dizer que a transmissão da fé cristã é, primeiro, o anúncio de Jesus, a fim de conduzir até a fé nele. Nossa primeira missão é anunciar Jesus. Nós não temos compromissos com políticos, temos compromissos com facções, com partidos. Nossa missão como igreja é anunciar Jesus nas mais diversas formas. Por isso existem as pastorais, que são sinais do Espírito de Deus, que, suscitando carismas diversos, suscitando a riqueza e a diferença da igreja, faz com que cada um, do seu jeito e a seu modo, possa anunciar Jesus. É um que está lá na escola, vai catequizando, evangelizando no mundo da educação. É o outro que está dentro do hospital, é o outro que está no asilo,
é o outro que está lá nos migrantes, é o outro que está na pastoral da criança, é o outro que vai, enfim, cada um do seu jeito, conforme os seus carismas, mas com o mesmo objetivo, anunciando Jesus. Não teria nenhum sentido para a Igreja Católica existir se não fosse para anunciar Jesus. Você entendeu agora qual é o cerne da questão aqui para nós? A pessoa de Jesus Cristo vindo ao mundo requer que a gente possa espalhar essa notícia o mais possível, não somente do seu nascimento, mas sobretudo da sua vida como um todo, de quem ele é e o que ele pode fazer na vida de cada um de nós. O texto vai continuar dizendo: desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Jesus. Nos Atos dos Apóstolos tem: quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Os apóstolos convidam as pessoas de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. Aí vai citar o texto de São João, que é o início da carta, da primeira carta de São João, que é aquela que nós vimos, o que nós ouvimos, nós proclamamos. Então, quem conhece Jesus, quem tem a experiência com Ele, deve ter alegria de anunciá-lo. A alegria de anunciar Jesus, isso é muito importante para a gente entender qual é o sentido de uma catequese verdadeira, de uma missão verdadeira. Eu às vezes fico pensando, sabe, aqui quero falar com você bem de perto, às vezes eu fico pensando em certos conteúdos propagados por aí, como sendo conteúdos de evangelização, onde aparece mais o evangelizador do que o próprio Jesus. Certas celebrações, por exemplo, litúrgicas, onde aparece muito mais o padre do que o próprio Jesus, onde aparece muito mais o aparato litúrgico do que o próprio Jesus. Aí a gente para e pensa, peraí, mas a igreja não veio para anunciar o evangelho, para evangelizar Jesus à frente? É a imagem do pastor, viu? É a imagem do pastor. O Senhor é meu pastor, Ele vai à frente e a gente vai seguindo o passo dele. Há muita gente que não entendeu isso ainda. Vai à frente de Jesus. Por isso o povo se apega ao padre famoso, ao cantor famoso, ao pregador famoso. Não deveria ser nenhum dessas situações. Eu deveria transparecer a presença de Jesus, que vai à minha frente e, como disse o João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Aí a gente sente que há algumas distorções em relação à evangelização. Toda a evangelização verdadeira deve fazer com que as pessoas vejam, em primeiro lugar, Jesus. Conheçam Jesus. Sigam Jesus. Sejam iluminadas por Jesus. Amem a Jesus. A evangelização verdadeira deve se preocupar com isso. Não é o canal por onde passa. Isso é só um instrumento. É apenas um instrumento. Nós padres, nós leigos e leigas, bispos, freiras, nós somos instrumentos de Deus. E instrumento só funciona se alguém tocar nele. Instrumento sozinho não faz um barulho. É preciso que alguém chegue e toque nele. Aí que está. Quem é que vai tocar? Para que esse instrumento ressoe, quem é que vai tocar? As minhas vaidades? Os meus dons e talentos? Que eu ostento como sendo aquilo que eu consegui por força própria, quando foi Deus que me deu? Quem é que vai tocar para que a gente seja esse instrumento de Deus, se não o próprio Deus? Eu fico para cá e vou falando com vocês agora sobre Jesus, que é o centro da catequese. Olhe bem, ficou mais do que claro que a igreja não tem razão de existir se ela não anunciar Jesus. Claro, logicamente, né? No centro da catequese, diz o texto,
encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré, Filho único do Pai. Aqui nós precisamos entender bem isso, meu irmão, minha irmã. A gente não segue ideologias, a gente não segue princípios, a gente não segue doutrinas, a gente segue uma pessoa. No dia que os cristãos católicos entenderem isso, que a fé da gente não se baseia num anúncio que foi feito por aí, numa palavra qualquer que foi dita por aí. No dia que os católicos entenderem que a nossa fé se baseia numa pessoa e que essa pessoa tem nome e tem identidade e que trouxe um projeto para nós e que falou para nós e que pisou aqui, que viveu como nós, que compartilhou as nossas dores, a coisa é outra. O problema é, volto aqui a falar sobre a maneira como cada um concebe Jesus. Como é que você imagina Jesus? Como é que você o concebe na sua existência e na sua vida de fé? A partir daí é que a gente sabe por onde é que vai a fé de um ou de outro. Porque tem gente que cria tanta coisa que nem está aqui às vezes, nem está no catecismo, nem está na doutrina católica, vai sair inventando coisas para lá e para cá. Por que tem gente que inventa, que ouviu, que viu, que tem coisa, que tem isso, tem aquilo? Por que inventa tanta coisa? Certamente, uma pessoa dessa tem uma cristologia distorcida. Totalmente distorcida. Porque para entender isto, sobre a cristologia distorcida, a gente pode entender a partir do seguinte, vê. Todo mundo tem a Bíblia? Tem. Isso aqui é palavra de Deus. É assim que a gente aprendeu e é assim que é. É a palavra de Deus. Aqui está o que Jesus disse, quis dizer e manifestou e viveu no meio do seu povo. Tá. Então, a partir da palavra de Deus, que deveria ser o primeiro livro, o mais importante livro para nós, o que tem acontecido é que muita gente tem deixado de lado a palavra e aí colocado outras palavras no lugar dessa. Outras palavras no lugar desta palavra. Aí eu escutei Jesus falar não sei o quê, eu tive uma visão não sei de onde, estão colocando outras palavras no lugar dessa aqui. Aí a gente vai ter que entender que a centralidade da catequese, portanto, está na pessoa de Jesus. E já está dito no catecismo da Igreja Católica que catequizar é desvendar na pessoa de Jesus todo o desígnio eterno de Deus que nele se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Jesus e dos sinais realizados por ele. A finalidade da catequese é levar a comunhão com Jesus. Só ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. Isso a gente vai encontrar com muita propriedade São João Paulo II falando sobre isso. Veja, o que está faltando muitas vezes na dinâmica de catequese do nosso povo, da nossa gente, é centralizar Jesus. É como se eu tivesse exatamente aqui como está no meu altar, na minha bancada. Ele é o centro e as outras coisas estão ao redor por causa dele. Se eu tirar esta imagem daqui, observe bem, o que ficou? Uma vela acesa. Esta vela tem sentido estar acesa ali? A não ser se faltasse energia, não teria sentido estar acesa ali. Ela está acesa por causa da imagem? Não, não é por causa dessa imagem que ela está acesa. Mas a imagem me lembra que ele é minha luz. Por isso eu acendi a vela para dizer, ele é a minha luz. O centro é ele, não é a imagem, não é a vela. No momento que eu acendo a vela, eu digo, Jesus é minha luz. E assim é em casa, em qualquer lugar onde você acende uma vela para rezar. Quando você acende uma velinha para a sua oração, lembre de fazer essa pequena oraçãozinha, pequeno salmo, o Senhor é minha luz e salvação. Pronto.
toda vez que você for acender uma vela na sua casa para rezar, lembre desse versículo do Salmo: o Senhor é minha luz e salvação. Perceba que Jesus, então, é o centro, é o eixo de toda a situação, em torno do qual giram todas as outras realidades. Muito importante isso para a gente não desviar o olhar de uma catequese cristocêntrica, de uma igreja cristocêntrica, de uma evangelização cristocêntrica. Perceba que toda a liturgia, toda a celebração é feita por causa de Jesus. Nós nos dirigimos ao Pai por Jesus. Se a gente entender isto, vai ficar mais fácil entender o catecismo daqui para frente. Se a gente levar em conta a cristologia, a centralidade de Jesus, o catecismo vai ficar mais fácil de ser entendido. E é nesse ponto que exatamente vai dizer o catecismo, no 428, aquele que é chamado a ensinar sobre Jesus deve, portanto, procurar primeiro o conhecimento de Jesus. Aí a gente vai parar e vai olhar os conteúdos que são ditos e ensinados da igreja a respeito de Jesus. Os conteúdos que são ensinados da igreja a respeito de Jesus. Tê-lo apenas como alguém que está no céu, longe de nós, não é suficiente. Concebê-lo como Filho de Deus, longe de nós, não é suficiente. É por isso que a igreja professa na sua liturgia: Ele está no meio de nós. É Ele que permanece no nosso meio. De tal sorte que é preciso aceitar perder tudo, como diz São Paulo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Por isso, no símbolo da fé, no artigo 2º já, vai chamar Jesus de Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor. Aí nós chegamos ao segundo ponto, ao artigo 2º, no ponto 430. E aqui nós precisamos entender a riqueza que é o nome na Sagrada Escritura. O nome na Sagrada Escritura, o peso que tem o nome de uma pessoa. É tão sério isso, tão incidente isto, que o povo, ainda hoje, o povo mais simples, às vezes prefere não dizer certos nomes dentro de casa, por dizendo que o nome evoca a realidade. Por exemplo, o povo não usa o nome câncer para uma doença. As pessoas usam CA, aquela doença. Não dizem o nome, porque na cabeça de muita gente, da cultura do povo, dizer o nome significa, de certo modo, evocar a realidade para si. Então, se isso ainda hoje tem peso, na Sagrada Escritura, o nome da pessoa não era só uma questão de identidade, mas era uma questão de dizer de fato quem é aquela pessoa. É por isso que o anjo Gabriel, quando vai anunciar a Maria a encarnação do Verbo, ele diz que o menino vai se chamar Jesus, Filho do Altíssimo. Ele dá claramente não só o anúncio do Verbo, mas ele dá o nome do Verbo. O Verbo é aquele que é Deus que vem salvar a humanidade. O nome de Jesus, Deus salva. Deus que salva. Em hebraico, o nome de Jesus significa exatamente isto. Por isso o catecismo realça, a partir do ponto 430, o nome, a singularidade do nome de Jesus. E aí que está. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho. É o único nome divino que traz a salvação. E a partir de então, pode ser invocado por todos
porque se uniu a todos os homens pela encarnação, de tal maneira que não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Pronto. A riqueza do nome de Jesus. A igreja tem, inclusive, na sua liturgia, dentro do missal romano, uma missa que se chama Santíssimo Nome de Jesus. Tem a possibilidade de celebrar ocasionalmente, sobretudo no período do tempo comum, uma missa com este título, Santíssimo Nome de Jesus. Para a igreja, a questão do nome de Jesus é fundamental. O nome do Deus Salvador era invocado não só uma vez por ano, era invocado uma vez por ano pelo sumo sacerdote para expiação dos pecados, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. E o nome de Jesus é invocado também por nós. Este é o significado exatamente disso. Ponto 435 vai dizer: o nome de Jesus está no centro da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela fórmula Per Dominum Nostrum Iesum Christum, ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A gente sempre pronuncia isso, por Cristo nosso Senhor, ou por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria termina com essas palavras: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O que diz que termina? Termina aí a primeira parte e a igreja conclui Santa Maria, Mãe de Deus. Mas o nome Jesus é citado dentro da Ave Maria como aquele que é o Deus que nos salva. Por isso é bendito o fruto que vem do ventre de Maria. Vamos para frente agora. Agora vamos tratar do ponto 2. Venha comigo. O ponto 2 trata da questão do Cristo. Christos. Cristo em si não é um nome, nem um sobrenome. É um título dado. O ungido de Deus. O Messias, Mexiá, o ungido de Deus. Então, olha, Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que vai dizer que é ungido. Só se torna nome próprio de Jesus porque Jesus leva à perfeição a missão divina que significa. Ou seja, ele é ungido e como ungido age como ungido para salvar a humanidade. Bonito isto. Em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão. Os reis, no caso, os sacerdotes e alguns profetas também. A unção na Bíblia é algo muito profundo. Não é só derramar um óleo na cabeça, não é só ungir a pessoa com óleo, mas o significado era alguém que é consagrado. E um consagrado é uma pessoa tirada do meio de muitas e destinada a uma fidelidade única. Essa é a questão. Quando as pessoas dizem, eu sou consagrado a Maria, eu sou consagrado a José, eu sou consagrado... Consagrado é uma pessoa que é retirada do meio de tantas e tem uma única finalidade, aquela de ser ungida e consagrada para aquele fim. Para que é que um padre é ungido nas mãos da ordenação? Por que o bispo passa óleo nas mãos do padre na ordenação? Ungindo-o e consagrando-o para uma única missão: evangelizar, anunciar o reino. É por isso que padre não deve entrar em política. É por isso que padre não deve ser candidato. É por isso que padre não deve ter partido político. Que naturalmente isso aí divide o rebanho. Eu não sei como ainda existem sacerdotes que se encantam com essas coisas e abandonam o ministério, ainda que temporariamente, para enveredar por um mundo político, sabendo que aquilo divide o rebanho. Esse período agora é muito comum, os padres serem procurados e até, por que não,
solicitados para assumir bandeira A, bandeira B, partido A, partido B. Nós, padres, não podemos fazer isto. Nós somos ungidos, consagrados para a missão de evangelizar. E a evangelização leva em conta a palavra de Jesus, que todos sejam um. Quero que todos estejam comigo. Eu não posso dividir a comunidade a partir de um partido político. Você entende por que padre não casa, não dá para combinar com política partidária? Porque é exatamente isto. Toda política partidária divide. Ou você é A ou você é B. Ou você é desse partido ou é daquele. Se o padre tomar posição, no mínimo metade do povo fica contra ele. Nós somos ungidos para uma missão única, evangelizar. Eu não fui ungido para estar em prefeitura. Eu não fui ungido para estar em Câmara de Vereadores. Isso é função dos leigos e leigas. Isso é papel para leigo e leiga assumir. A igreja tem todo um trabalho nessa linha para ajudar os leigos e leigas a seguirem a missão, inclusive para quem tem vocação no campo da política. Mas padre ungido não foi feito para ser prefeito nem vereador. Eu não fui feito para isso. A partir dessa unção, então, o catecismo vai lembrar que quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, né, Jesus é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, concebido do Espírito Santo, etc., no seio virginal de Maria, por isso ele é o Cristo. E a consagração messiânica de Jesus vai exatamente dizer para ele, ou para todos nós, aliás, do que era a sua missão divina. Por isso se diferenciou dos demais. Aliás, diz o ponto 438, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu. Aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E o Filho no Espírito, que é a unção. Trindade presente. A unção de Jesus não foi particular. Não foi uma atitude exclusiva do Pai a partir do Filho simplesmente. Há uma manifestação, há uma ação trinitária nessa história. E por isso Jesus, consagrado de Deus, vai revelar-se no tempo de sua vida terrestre, diz o catecismo, por ocasião do seu batismo feito por João. E por suas obras e palavras, ele será conhecido como aquele que é o Santo de Deus. Portanto, Cristo é uma palavra que significa ungido, dada a Jesus exatamente por isso. E aí, nós caminhamos para o ponto 3, que é Jesus como Filho único de Deus. Aqui entra uma questão que nós vamos pensar bem e falar bem sobre isto. Há muitas discussões que Jesus teria tido muitos irmãos ou irmãs ou não sei o quê. Para nós professamos que Jesus é primogênito e unigênito, o primeiro e único. Por isso, o catecismo vai falar sobre este ponto a partir do número 441. E Jesus e São Pedro é que vai justificar isso. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e seus reis. Significa, então, uma filiação adotiva. Adotiva. Quando o rei Messias, prometido, é chamado de Filho de Deus, não implica necessariamente, segundo o sentido literal do texto, que ele ultrapasse o nível humano. Deixa eu explicar isso. Jesus é Filho de Deus, legítimo. Adotivos somos nós, por adoção. Nós nos tornamos filhos do Filho. É por causa de Jesus que eu sou filho de Deus. E se ele não tivesse vindo, eu não seria. Não seria filho de Deus se Jesus não tivesse se encarnado, ungido de Deus, filho de Deus, para dignificar a natureza humana. Dentro disso, o catecismo vai dizer que
os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Não acontece o mesmo com Pedro quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já falamos sobre isso, que Jesus justificou isso dizendo: não foi um ser humano que disse isso a você. Não foi o ser humano que disse isso a você. Foi o meu Pai que está nos céus. E aí segue o catecismo dizendo, Paulo vai dizer: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho para que eu o anunciasse aos pagãos. E logo começou a pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Este será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da igreja. Sem dúvida nenhuma, Filho único de Deus. Vez por outra aparece por aí alguns Messias, alguém dizendo que é Messias, que é Jesus, que é isso, que é aquilo. Para nós, Jesus é Filho único, único. E aí, tanto no batismo quanto na transfiguração, esses dois textos bíblicos vão ajudar a gente a entender isto. No batismo vem a voz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Na transfiguração, mesma coisa. Esses dois textos justificam então Jesus como Filho único de Deus. E, por fim, no número 4, nós vamos encontrar Jesus como Kyrie ou Kyrios, assim chamado, Senhor. Senhor. Aí aqui a gente vai lembrar uma coisa muito bonita no catecismo. A versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revela a Moisés é Yahvé, traduzido por Kyrios. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a divindade do Deus de Israel. Ele é o Senhor. Tem todo o poder nas mãos. E aí, veja, Jesus mesmo se atribui de maneira velada esse título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110 e também dirigindo aos apóstolos durante a sua vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstrava exatamente essa soberania de Jesus. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele deve ter súditos. Na cabeça de todo mundo é assim, todo Senhor tem súditos. Jesus disse: não, vocês não são meus súditos, vocês não são meus escravos, a vocês eu chamo de amigos. Mas o Senhor é aquele que está presente, inclusive nas páginas dos evangelhos, muito frequentemente, determinando as pessoas de Jesus dirigindo a Ele como o Senhor. A gente da missa usa exatamente isso, né? Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da igreja afirmam que desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai convém também a Jesus por ser ele de condição divina. Mesma majestade. Inclusive, quando a gente celebra a festa da Santíssima Trindade, no prefácio se diz que todos são honrados com a mesma majestade, com a mesma honra e com a mesma majestade. E aí, terminamos aqui. No 451, a oração cristã marcada pelo título Senhor, quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, ou da conclusão da oração, por Cristo nosso Senhor, ou ainda do grito cheio de confiança e de esperança, Maranatá, vem Senhor, ou Maranatá simplesmente, o Senhor vem. Amém, vem Senhor Jesus. Termina a última palavra da Bíblia, é exatamente esta. A última palavra da Bíblia, aqui no livro do Apocalipse de São João, as últimas palavras da Bíblia, vamos aqui, no finzinho da Bíblia, vamos pegar a última mesmo, lá no finzinho, no capítulo final,
do Apocalipse de São João. É aqui, olha. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. É o capítulo 22 do livro do Apocalipse de São João, que fecha a Sagrada Escritura com estas palavras. Ele é o Senhor de fato. Eu concluo então essa nossa aula de hoje, trazendo para vocês então aquilo que o Catecismo quis resumir. Jesus, que significa Deus que salva, o nome Cristo é ungido, o nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus com Deus, e o nome Senhor significa a soberania divina. Esta aula de hoje quis despertar em você a fé cristológica. Mas, padre, eu sou devoto de Nossa Senhora. Sim, não tem nenhum problema. Eu sou devoto de Santa Edvige, nenhum problema. Sou devoto de São Sebastião, nenhum problema. Desde que essa devoção ou essas devoções, elas não tomem o lugar e a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Até porque não existiria Nossa Senhora, São Sebastião, Santa Edvige, qualquer uma, como santos e santas de Deus, se Jesus não tivesse se encarnado. Esta é a riqueza. Então o Catecismo traz essa riqueza que a gente está estudando. Na próxima aula nós vamos estudar o artigo 3º. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nós vamos no ponto 456, vamos para frente, até o ponto 478. 456 a 478 é a nossa tarefa de casa de leitura para a próxima aula de segunda-feira que a gente vai ter, seguindo o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Agora, deixa eu tomar um pouco d'água aqui para passar para o último recado. O último recado que a gente tem para dar é a respeito do curso de canto litúrgico. Eu falo com você aqui agora, veja. O curso de canto litúrgico, que vai acontecer aqui na nossa reitoria, nossa escola está oferecendo, sobretudo para quem mora aqui em Arco Verde, eu já recebi algumas sugestões de que esse curso seja gravado para a gente depois colocar nas redes sociais da gente. Vamos pensar nessa possibilidade. Nós temos as inscrições que abriram ontem e estão quase se encerrando. Por quê? Porque nós temos um limite de músicos e cantores para esse curso. Nós só podemos atender 25 pessoas. Até agora tem 16 pessoas inscritas. Então tem aí 9 vagas em aberto. Como as inscrições vão até o dia 31, eu creio que não cheguem lá. Mas você pode fazer a inscrição somente pela internet. Nas nossas redes sociais, aqui no nosso Facebook também, e no YouTube, nós vamos sempre deixamos o link para que você possa clicar ali, vai aparecer uma tela, uma ficha de inscrição, e você preenche e manda para a gente, certo? O curso vai começar no dia 7 de novembro. Quero lembrar uma coisa muito importante aqui. Este curso, ele é dado para as pessoas que têm interesse em cantar na igreja, a música litúrgica. Veja, não é um curso de canto, de voz, de treinamento vocal, tudo isso está dentro das técnicas, mas é especificamente para pessoas que desejam cantar na igreja. Nós vamos ter vários assuntos, exercícios vocais, classificação vocal, vamos ter vários assuntos ligados a isto, conforme já nos sugeriram, inclusive, na inscrição. Mas ele é voltado para as pessoas que querem cantar na igreja, certo? Num segundo momento, nós vamos depois abrir algo ligado à música, instrumental, isso é outra história. Mas agora, esse primeiro momento, é com as pessoas que querem cantar na igreja. E aí, se você se identifica com isso, venha conosco, dia 7 de novembro, as aulas serão aos sábados à noite, vamos sempre fazer essas aulas com essa turma de 25 cantores que estão se inscrevendo agora para participar conosco destas aulas. Eu termino aqui
registrando a presença do pessoal que está conosco, acompanhando a gente em Arco Verde, Sertânia, Belo Jardim, lá em Serra do Vento, Jataúba, em Pernambuco, Recife, Pesqueira, São Paulo, no Parque Mandaqui, lá na paróquia dos Bancários, e o nosso querido povo de São Domingos do Capim, lá no Pará. Nós temos do Pará o nosso querido padre Fábio Amaro, que é filho desta cidade, mas está a serviço da igreja lá também no estado querido do Pará. Então, São Domingos do Capim, ao pessoal de lá, um abraço e espero que a gente se conheça dentro em breve. Logo que for possível, vamos estreitar esses laços entre nós para a gente também fazer essa comunhão de igrejas conosco, com vocês, para a gente poder estar mais juntos, tá bom? Obrigado a você que esteve conosco, obrigado a você que marcou presença com a gente no curso de hoje, na aula de hoje. A nossa próxima aula será então na próxima segunda-feira, quando daremos continuidade às aulas sobre o catecismo da Igreja Católica. Antes, porém, no sábado à tarde, 5 horas da tarde no sábado, a gente tem a aula sobre o Diretório Geral de Catequese, que está caminhando para as suas últimas aulas. Mas essa do catecismo fica permanente nas segundas e quartas-feiras. Muito obrigado a você que esteve conosco. Quero, no final do programa, como sempre faço, abençoá-lo, abençoá-la, para que o Senhor possa fazer descer sobre você profusamente a sua bênção, para que a sua casa, seu trabalho, seus negócios sejam abençoados por Deus e possam caminhar sob a luz do Senhor. Para isto, desça sobre você, como fonte de paz, esperança, alegria e saúde, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e até a próxima aula. Fique com Deus.